A propaganda subliminar influencia as pessoas a fumarem? É preciso mesmo controlar a exposição das marcas em eventos e lugares públicos? Com certeza. Esse é um outro ponto importante que está agora sendo debatido, né? Que é a questão da publicidade de produtos de tabaco. Porque nós temos hoje no Brasil uma restrição à propaganda de cigarros, então a gente não vê mais propaganda de cigarros na TV ou em jornais, etc. Mas nós temos propaganda sendo feita nos pontos de venda e muita propaganda sendo feita em eventos, como festas, né? E é um público jovem que frequenta esses locais e muitas vezes, então, é o público que acaba iniciando no tabagismo e aí desenvolvendo uma dependência. Então, é importante que a gente tenha, sim, agora uma discussão sobre essa questão da propaganda que se mantém ainda, especialmente voltada para o público jovem. E aí tem que ser via lei, uma nova lei mais específica ainda sobre esse assunto? Como é que funcionaria? Eu acho que são os caminhos, assim como foram adotados para a questão da lei antifumo, né, em São Paulo, a gente tem que trilhar aí um caminho semelhante em relação à questão da publicidade. Primeiro, eu acho que é debater esse tema com a população, conscientizar as pessoas de que isso ainda está sendo feito, conscientizar a respeito da importância da gente ter restrições ainda maiores, né? A partir daí, também levar isso para os nossos legisladores para que sejam propostas mudanças na lei ou um novo projeto de lei, né, que possa, de fato, proibir a publicidade destes produtos. E, claro, aí o acompanhamento dessa medida através de fiscalização dos órgãos competentes e tal. Então, acho que são um conjunto de fatores que são necessários para que a gente tenha avanços em controle do tabagismo. Após a experiência paulista, outros estados e municípios seguiram o mesmo caminho. A tendência é um mundo cada vez mais livre do cigarro? Com certeza, essa é uma tendência mundial. A gente sabe que, na verdade, ainda existem muitos outros países onde tem ainda um pouco menos de restrição do que no Brasil e ainda sofrem bastante com o aumento até de prevalência de fumantes nos seus países. Mas aqui e em diversos países do mundo, né, a gente tem inclusive um tratado internacional sobre esse tema, que é a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, que orienta os países justamente quais as medidas que devem ser adotadas para que essa epidemia mundial seja controlada. Então, nós sabemos qual o caminho, nós sabemos quais são as medidas de fato efetivas para que isso ocorra e cabe a cada país assumir a sua parcela de responsabilidade e lutar para que, de fato, a gente tenha menos problemas associados, seja a produção do tabaco, seja o consumo, seja a exposição ao fumo passivo, todos esses fatores que nós sabemos que prejudicam bastante a saúde da população mundial. Mônica, independentemente de lei, deixar de fumar não é fácil. Como ajudar aqueles que querem largar o cigarro? Olha, eu costumo dizer que, primeiro, é importante que o próprio fumante tome essa decisão, né? Ele não precisa estar seguro de que ele vai conseguir parar de fumar, mas ele precisa querer tentar, né? Esse acho que é o primeiro passo. Não adianta a gente querer impor a um fumante que ele deixe de fumar. Isso tem que ser uma decisão pessoal no momento em que ele considerar adequado. É claro que nós podemos estimular, informar, conscientizar, mas depende dele tomar essa decisão. Uma vez tomada a decisão, tem várias coisas que ele pode fazer e que vão ajudá-lo a deixar de fumar, né? Algumas são dicas, né, no dia a dia, tomar bastante água, começar a avaliar um pouquinho, pensar um pouquinho em que situações eu fumo mais, para que eu estou usando o cigarro na minha vida, começar a mudar um pouco, né, o seu dia a dia. E se ele perceber dificuldade em parar de fumar sozinho, existe tratamento disponível hoje, né? Inclusive no Brasil existem unidades da rede de saúde pública que oferecem esse tratamento, então busque ajuda, né? Às vezes é importante reconhecer que tabagismo é uma doença, causa dependência e, portanto, às vezes a pessoa precisa de um tratamento para de fato conseguir parar de fumar. Qual é o percentual de quem consegue parar de fumar sem ajuda de espécie alguma? Só na força de vontade, na cara limpa, digamos assim? Pois é, estatísticas mundiais mostram um índice baixo de pessoas que param de fumar sozinhas, sem qualquer tipo de ajuda, em torno de 5% apenas, né? Quando você tem pequenas formas de ajuda, às vezes até uma orientação de um médico que pergunta: o senhor fuma, o senhor não gostaria de deixar de fumar, seria bom que o senhor deixasse de fumar em nome da sua saúde,
essa estatística já começa a aumentar, né? Então, com ajuda e com tratamento especializado, hoje a gente tem índices de tratamento em torno de 50%. Né? Veja que ainda assim é uma dependência intensa, né? Portanto, não é fácil deixar de fumar, mas hoje a gente tem sim recursos que permitem índices bons de cessação do tabagismo. Né? Então, depende sim de muita decisão da própria pessoa e também do uso dos recursos que nós temos hoje na saúde, na medicina, para que ela alcance esse objetivo. Para encerrar, o bom mesmo, então, é nunca começar a fumar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Né? Você realmente evita todos esses problemas, né? E garante uma vida saudável para você, para sua família, para todos que convivem com você. Foi um prazer tê-la aqui. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço.